Eu sou eu sou Gustavo Ferenc, eu sou presidente do Fórum de Proteção de Dados dos Municípios Brasileiros e fui secretário em Porto Alegre de Transparência e Controladoria, hoje sou secretário em Canoas de Transparência, Controladoria e Governo Digital. E trabalho nos últimos 4 anos com proteção de dados com gente de todo o país. Aqui vocês, viram o Alberto, que é de Brasília, eu estou aqui olhando a Lucilene de Manaus, o Adriano de Recife, está vindo gente do país inteiro discutir proteção de dados aqui no Secops, em Canoas, hoje, amanhã e sexta-feira. Por que eu resolvi, fazer, essa brincadeira aqui? Porque quem trabalha com LGPD antes precisa converter os outros. A gente brinca muito que tu tem que levar a palavra da LGPD, tu tem que explicar o que é LGPD, tu tem que explicar que proteção de dados é importante. Ou seja, tu tem que explicar o óbvio. E a maioria dos gestores, sobretudo públicos, eles acham que é uma invencionice da cabeça do encarregado de dados, do diretor de compliance e proteção de dados, meu diretor aqui, Jader Cavaleiro, ou de um secretário maluco que, em vez de estar tapando buraco, resolvendo fila da saúde ou conseguindo vaga na educação, está pensando em proteção de dados, não é, Emily? É um pouco isso. Então, como eu gosto muito de literatura e gosto muito de Júlio Verne, eu resolvi fazer essa brincadeira. Ele é um artigo, ele é um esboço de um artigo que eu devo publicar ele. Então, dentro da maior tradição francesa, digamos assim, da literatura e do conhecimento, eu quero pedir licença a vocês para ler este texto, porque ele é, assim, um artigo com tom de cientificidade. Eu achei que ia ter um púlpito aqui, a gente não conseguiu um púlpito, então eu vou ficar com papel na mão, porque nada melhor do que num evento de tecnologia, vir falar com papel na mão, né? Porque quando tu tem uma certa idade, tu não consegue mais ficar lendo palestra no celular. E eu ainda acho melhor o papel do que ficar com o computador na mão. Muito bem. Volta ao mundo, em 80 vazamentos de dados. O que a gente está fazendo? O que eu pesquisei? Desde janeiro, eu tenho pesquisado vazamentos em 3 esferas. Aqueles vazamentos que são geralmente erros, né, exposição ao vazamento de dados, que é o mais comum. Hardwares ou ataque destrutivo, que tá uma moda, tá grande, tá crescendo muito. E também ascensão não autorizada, que é a infiltração silenciosa, tá? Agora a gente está tendo a grande onda dos vazamentos de dados para que quando tiver o computador quântico vão, opa, consegui um púlpito, ótimo. Aqui está ótimo. Para que quando tiver um computador quântico vão decifrar os dados que agora estão exfiltrando. É uma coisa maluca, né? Então, assim, gente, vazamento de dados não é uma coisa aqui de Canoas, de Porto Alegre, de Caxias, de Manaus, de Passo Fundo, ou seja lá onde for. É uma coisa do mundo e eu quero mostrar isso para vocês. Então, Júlio Verne imaginou no século XIX que o mundo já podia ser vencido pelo tempo. Vocês lembram do Volta ao Mundo em 80 dias? Bastava organizar os meios para confiar na técnica, calcular a rota e o planeta se tornaria menor. Em A Volta ao Mundo em 80 dias, a grande aventura era física. Ele andava de trem, de navio, nos portos, em balão. Hoje o mapa mudou. O mundo continua redondo. As cidades continuam nos mesmos lugares. Mas a viagem do nosso tempo já não acontece só por terra, mar e ar. Ela passa por servidores, nuvens, cabos submarinos, aplicativos, bancos de dados, APIs, senhas, vazamentos e acessos indevidos e muito mais. Se Verne olhasse para o século XXI, talvez descobrisse que a maior circunnavegação contemporânea não é feita apenas com passaporte. Ela é feita com CPF, ela é feita com login, ela é feita com biometria, ela é feita, pontinho, com cartão de crédito vazado. Então vamos partir. Vamos lá? Cara, vou sair da minha cidade, Canoas, pessoal de Canoas que está aí. Canoas, janeiro de 2026. Começamos aqui no Rio Grande do Sul com o Parque Shopping Canoas e o aplicativo Multi. Talvez muitos não saibam, mas em janeiro
foi confirmado o vazamento em 19 de janeiro de centenas ou milhares de dados. Não houve divulgação exata do número de atingidos, nem do prejuízo financeiro. Mas é um começo simbólico, né? A gente não está falando de algo que aconteceu em outro lado do mundo. A gente está falando aqui de Canoas, 15 quilômetros daqui, a cidade em que hoje eu sou secretário. Quem assistiu aqui Black Mirror? Black Mirror não é assim? Tu não está falando do vazamento que aconteceu na guerra do Irã, tu está falando do que aconteceu ali do lado e está dentro do nosso dia a dia. Saindo, a gente vai para Curitiba. O Rodrigo Peronte está chegando aí para uma palestra à tarde, importante. Curitiba, agosto de 2021. Tribunal de Contas do Paraná, numa atividade maliciosa, obriga ao isolamento de sistemas. Não se confirmou o número de registros atingidos nem o prejuízo financeiro, mas o dano já aparece de outra forma. Interrupção, desconfiança, contenção. São Paulo, janeiro de 2021. Aí o roteiro se abre em escala continental. Aquele mega vazamento de 233 milhões de CPFs e CNPJs. Mais do que a população brasileira. Junto com eles, celulares, veículos, renda, score de créditos e endereços. Não houve cifras oficiais de prejuízo, mas que houve prejuízo, houve. Rio de Janeiro, agosto de 2022. Um ataque hacker derruba o portal da prefeitura. O Carioca Digital e outros serviços. O Rio de Janeiro para. O Rio de Janeiro continua lindo, mas parado. Brasília, novembro de 2020. O STJ, Newton, sofre o que chamou de pior ataque cibernético já enfrentado por uma instituição pública brasileira até então. Houve paralisação das atividades, investigação sobre um evento e, sim, tem comprovação de que esses dados foram copiados, vazados e alguns usados para extorsão. Ainda em Brasília, um que ficou mais famoso ainda, em dezembro de 2021, o Ministério da Saúde, o Conect SUS vazou. A base da vacinação e dos certificados. Tá? O sistema sai do ar, o país inteiro sente, sem perda massiva confirmada de dados, mas com prejuízo de confiança e de continuidade do serviço. Passamos lá? Vamos sair do Brasil e vamos para Buenos Aires, cara. O RENAPER, que é o Registro Nacional de Pessoas, vê colocados à venda, cerca de 45 milhões de dados de argentinos. Identidade civil transformada em mercadoria. Já em Santiago, um pouquinho para o lado, em maio de 2008, mais antigo, cerca de 6 milhões de dados de chilenos. Identidade, endereço, telefone, e-mail, aparecem online após invasões dos serviços públicos. É um caso antigo, mas é quase profético, né? Porque nós estamos falando aí de mais de 15 anos. Muito antes desse frenesi atual, o Chile já mostrava que o cidadão do século XXI pode ser transformado em planilha. Vamos atravessar o Pacífico? E eu vou tirar... Minha mulher tá junto, ela me obrigou a vir de casaco, eu disse para ela que eu não ia aguentar muito tempo. Chegamos em Auckland, março de 2023. A financeira Latitude informa impacto de cerca de 14 milhões de clientes da Austrália e da Nova Zelândia, inclusive com roubo de documentos de identificação. 76 milhões de dólares australianos de prejuízo. Vamos para Sydney, maio de 2019. A Canva, e quem não usou o Canva aqui, sofre um incidente que atinge 139 milhões de usuários. Nome, e-mail, username, senhas. Não é apenas uma empresa, é uma peça do nosso cotidiano criativo. Ainda em Sydney, setembro de 2022, a Optimus revela o impacto de 9,8 milhões de clientes. De novo endereço, de novo telefone, de novo documentos. Aqui também tem prejuízo contábil, 140 milhões de dólares australianos. Já em Melbourne, em outubro e novembro de 2022, o Medibank admite impacto de 9,7 milhões de pessoas. Aqui o prejuízo chega a 1 bilhão de dólares australianos. Singapura, já estamos no mesmo nome. Em Singapura, ali subindo um pouquinho, o Single Health sofre ataque que atinge 1,5 milhão de pacientes. E olha que Singapura é pequena, é uma referência em tecnologia e também em proteção de dados. São vazados dados de medicações e prontuários de 160 mil usuários, tá? Que foram acessados e foram usados para extorsão. Num país que é símbolo de eficiência tecnológica, a lição é simples: não existe blindagem absoluta. Vamos para o próximo, eu acho.
Isso, estava errado. Em Kuala Lumpur, 2017, vazamento de 46 milhões de registros de assinantes móveis, telefone, documentos, dados do SIM. A telefonia que prometia conexão entrega uma exposição total. Jacarta, maio de 2020, a Tokopedia entra no mapa com cerca de 91 milhões de usuários afetados. Comércio digital que vira um mercado paralelo de credenciais e golpes. Ainda em Jacarta, em maio de 2020, no mesmo ano e no mesmo local, mais de 2 milhões de eleitores, já vamos para uma outra esfera, para quem é do setor público, 2 milhões de eleitores têm dados expostos. Em uma mesma cidade, o consumidor e o eleitor, duas faces do mesmo cidadão do século XXI. Em Manila, abril de 2016, a Comelec sofre exposição de quase 55 milhões de registros eleitorais. De novo, registros eleitorais. Tá? Aqui, parece que é maluco, porque isso aqui interferiu a eleição. Parece que a cultura pop, assim, ela entra para o real. Assim, é uma coisa meio House of Cards. Adiante. Chegamos em Hong Kong. Sim, teve vazamento em Hong Kong, 2018. O Cathay Pacific informa a violação que afeta 9,4 milhões de passageiros, é a companhia aérea de lá, incluindo dados de passaporte em contato. Já em Xangai, em junho de 2022, surge a notícia do vazamento de uma base de 1 bilhão, a base de 1 bilhão de cidadãos chineses, cerca de 23 terabytes. Um dos maiores casos já revelados. Quando ouvimos bilhão, né, o número é muito grande. Se o planeta tem 7, 8 bilhões, 1 bilhão de dados vazados num ataque. É muita coisa que a gente está falando, né? Parece quase 1984, do George Orwell. Xangai outra vez em agosto de 2022, agora um pouco menos, 48 milhões de usuários do aplicativo de monitoramento sanitário. Olha que maluco, aplicativo de monitoramento sanitário. Os caras roubam dados das pessoas, sabendo quanto elas pagam, começam a fazer vendas de produtos, porque quanto mais água ela paga, é sinal que ela tem uma casa maior, ela tem maior poder aquisitivo. Foi um grande golpe que deixou muitas vítimas na China. Seul 2016. Interpark tem dados vazados de 10 milhões de usuários, que também envolve extorsão. Tóquio, abril de 2011. PlayStation, quem joga videogame aí? Não precisa esconder, não precisa ter vergonha, porque aqui muita gente deve jogar. A PlayStation compromete cerca de 77 milhões de contas, tá? O prejuízo estimado chega a 170 milhões de dólares, tá? Tóquio de novo, maio de 2011, a Sony novamente, né, sofre um novo incidente, com cerca de 24 milhões de contas. Em menos de um semestre, o mundo dos games aprende que o Avatar também pode se tornar refém. Em Bangalore, abril de 2019, a Just Dial deixa expostos dados de cerca de 100 milhões de usuários. Uma falha de API. Em Mumbai, chegamos na Índia, maio de 2021. A Air India, outra companhia aérea, informa comprometimento de dados de 4,5 milhões de passageiros, incluindo passaporte e bilhetes. Ainda na Índia, em Nova Delhi, janeiro de 2018, a Aadhaar, ecossistema de identidade, segunda vez que a gente vai falar em bilhão, que cobre 1 bilhão de pessoas, é atacada e tem relatos de venda irregular de acesso. Quando a identidade inteira de uma nação indiana cabe num sistema, o sistema torna a infraestrutura crítica da própria cidadania. Vamos adiante. Vamos lá para o Oriente Médio, ainda antes da guerra, da gente falar de Irã, Líbano e Israel. Em Tel Aviv, em fevereiro de 2020, um aplicativo eleitoral expõe dados de cerca de 6,5 milhões de eleitores. A política digital tem um problema clássico. Ela promete proximidade e entrega vulnerabilidade, tá? Leiam Harari. O Harari fala muito bem sobre isso e ele fala muito legal sobre Israel. Em Dubai 2020, a principal imobiliária de Dubai expõe informações sobre proprietários e investidores. Nem sempre o dano está em quantos milhões de titulares houve, mas em quem são eles e o que representam. No caso de Dubai, patrimônio milionário, muito poder e também falhas e rastreabilidade. Em Riad, 2012, um ataque Shamoon contra a Aramco destrói dezenas de máquinas. Hoje estima-se em 30 mil computadores que foram destruídos por um ataque. Já em Doha, casos recentes de 2026, 25 e 26, ligados a credenciais e bases expostas, colocam o serviço do Estado no radar. Às vezes, o mais honesto é dizer isso. Não temos número fechado,
mas temos um sinal de risco. Eles não sabem dizer o número de atingidos em Doha, ainda não, mas parou o Catar. Vamos para a África. Já chegamos num terço, eu estou tentando acelerar aqui. Em Joanesburgo, 2017, sul da África, o Master Deeds expõe dados de 60 milhões de sul-africanos, incluindo ID e renda. Também em Joanesburgo, em junho de 2018, a Liberty Holdings relata ataque e alegação de sequestro de dados e pedidos de pagamentos. Em Pretória, ainda na África do Sul, março de 2022, a TransUnion sul-africana confirma que 5 milhões de consumidores potencialmente foram afetados, mas os criminosos disseram que foram 54 milhões. Aqui eu destaquei pelo seguinte: no mundo de vazamento, muitos dizem que não vazaram, mas a gente sabe que vazaram, outros dizem que vazou pouco, mas vazou muito. Aqui, entre o que a empresa falou de 5 milhões e o que os hackers que atacaram falaram que foram 50 milhões, tem uma diferença de escala 10 por 1. Passando em Nairobi, entre 2017 e 2022, sucessivas controvérsias sobre dados eleitorais, mais uma vez fraude eleitoral, mostram que o dano nem sempre se mede em registros. Às vezes o vazamento se mede em desconfiança democrática. E eu não sou aqui um cara contra as urnas eletrônicas, nem um negativista. Vamos adiante. Pegando um voo e indo para a Europa, assim, e dava para fazer uma palestra só sobre os vazamentos de Londres. Mas vamos lá. Londres 2018, a British Air entra para o histórico da GDPR. Vocês conhecem a GDPR? GDPR é a nossa NPD europeia, tá? Ela entra na história do GDPR com dados pessoais e de pagamento de centenas de milhares de clientes e uma multa que ela recebeu de 20 milhões de libras esterlinas. Não é pouca coisa. Ainda em Londres, em maio de 2020, a EasyJet confirma impacto de cerca de 9 milhões de clientes, dos quais 2.200 casos foram extorquidos comprovadamente, num montante que passa de 110 milhões de libras esterlinas. Ainda em Londres, em outubro de 2023, a British Liberty sofre publicação de cerca de 600 gigabytes de dados de longa disponibilidade de serviços. Dados, livros, documentos, simplesmente foram colocados na rede. Seguimos em Londres, por último, em junho de 2024, que aqui a gente entra numa outra seara importante. O caso NHS atinge hospitais, exames, cirurgias, publicações de dados roubados. O prejuízo aqui é clínico, é na saúde. Vamos para Dublin, ainda na Grande Ilha, em maio de 2021. HSE, Sistema Público de Saúde irlandês, sofre ataque que paralisa serviços e expõe dados clínicos e operacionais. Em tempos de prontuário eletrônico, a saúde também adoece digitalmente. Pegamos um voo e vamos para Oslo. Em agosto de 2020, o parlamento norueguês confirma ataque significativo e comprometimento das contas de e-mail de todo o parlamento. Ah, mas os países nórdicos estão sempre em primeiro lugar em tudo. Não estão. Helsinki 2020, o caso Vastamo atinge pacientes de psicoterapia, com dados roubados e usados em extorsão, psicoterapia. Aqui talvez seja um dos episódios mais cruéis desta rota. Não se rouba apenas informação, rouba-se a confiança terapêutica. É uma espécie de, para os mais velhos aí, um Blade Runner ao contrário, né? As memórias não são implantadas, né? As memórias são roubadas, as memórias íntimas são violadas e viram moeda de troca. Em Estocolmo, em 2017, a empresa pública de processamento de dados, que é algo assim, Transportes Helsen, algo assim, tá, gente? Mas eu posso compartilhar isso com vocês. Expõe dados sensíveis ligados à administração estatal. Pontinho, não é só a Procempa que sofre ataque, tá? A Suécia inteira foi prejudicada, mesmo sendo um dos estados modernos e com bom sistema de segurança de dados. Vamos para a Alemanha, Berlim, em 2015. A Bundestag sofre grande ataque de espionagem e extração de dados. Espionagem, tá? O parlamento alemão, símbolo da política europeia, lembra que poder também é um alvo técnico. Vamos lá. Ainda da Alemanha, em Bonn, 2016, a Deutsche Telekom vê milhares de roteadores afetados. O dano aqui é a infraestrutura conectada. A casa inteligente depende de uma também pode ser fruto de uma fragilidade inteligente. Em Bruxelas 2001, mais uma vez um seio da política, o Parlamento Europeu
confirma um ataque e que teve um ataque explorando falhas no sistema. Quando a cadeia de suprimentos digital falha, a fronteira deixa de ser nacional. Ninguém sabe exatamente o que foi vazado, mas sabe que foram documentos de vários países. Paris, janeiro de 2022, o Ministério da Justiça francês confirma ataque cibernético sem volume público consolidado, mas com relevância óbvia. Justiça atacada é Estado pressionado. Tá? Não entraremos em discussão de STF aqui no Brasil. Paris, fevereiro de 2021, ataques a hospitais franceses reforçam o que já vimos. A saúde virou alvo preferencial. É um grande mercado. Madrid, 2022, a Iberdrola se vê ligada a dados de cerca de dados vazados de cerca de 1,3 milhão de clientes. É uma empresa de energia. Energia e dados são duas formas contemporâneas de infraestruturas que são roubadas. A gente já ouviu falar muito de gato de luz, né? Agora a gente tem que ouvir falar em gatos de dados. Indo para Lisboa em 2021, a Câmara Municipal compartilha indevidamente dados de manifestantes com entidades estrangeiras, tá? E isso aqui foi um vazamento da própria gestão. Indo para a Suíça, Zurique de 2022, o Credit Suisse, a Suíça que é garante a proteção de tudo, projeta no mundo milhares de contas e repercussão internacional deste grande vazamento. A Suíça já não é tão segura assim. Às vezes o vazamento não se revela só em dados, ele revela a própria crise nas estruturas de poder. Terminamos em Roma, em agosto de 2021, o caso do Lazio atinge de forma regional, inclusive o agendamento de vacinação. O Lazio é o estado ali onde está Roma e todo o sistema de saúde foi impactado por uma semana por causa de um vazamento de dados na saúde. Vamos cruzar o Atlântico de novo na nossa volta ao mundo e vamos chegar aqui nos Estados Unidos. Washington 2015, o OPM compromete cerca de 21,5 milhões de pessoas. O Capital One em McLean 2019 tem um impacto de 106 milhões de pessoas. Em Nova York, aqui eu respiro para falar que eu adoro falar isso, em 2019, 2014, a JP Morgan Chase, que todos já ouviram falar, tem um ataque que atinge 76 milhões de usuários e 7 milhões de pequenos negócios. Claro que eles nunca falaram o prejuízo. O capital financeiro finalmente encontra a sua sombra digital. Em Framingham, 2007, a TJ Maxx compromete cerca de 45 milhões de cartões de varejo. Em Indianápolis, em 2015, foram 78 milhões também de cartões de varejo. Em Atlanta, mais 147 milhões de cartões de varejo. Ainda em Atlanta, outro vazamento de cartões de varejo, de Zafra, de mercado, de Walmart. E aqui em 2014 foi o Walmart. 56 milhões de cartões em Atlanta. Só do varejo nos Estados Unidos, nesses 4 exemplos aqui, chegamos rapidamente a 300 milhões de cartões de varejo que foram hackeados. Em Minneapolis, 2013, a Target vê cerca de 40 milhões de cartões e outros dados que foram roubados. Em Dallas, em 2024, outra gigante aqui, a AT&T, envolve dezenas de milhões de registros. A cronologia é meio fragmentada porque eles não falam direito, tá? Mas a Telecom continua sendo um grande alvo. Las Vegas, setembro de 2021, MGM Resorts sofre um ataque com forte impacto operacional. Novamente, em 2023, o Caesar Palace entra na mesma galeria: hotelaria, extorsão, roubo, danos, chantagem. O império do entretenimento também tem seus subterrâneos. Seguimos nos Estados Unidos. Essa aqui todo mundo conhece. Em São Francisco, caso revelado em 2017, a partir do incidente de 2016, a Uber admite exposição de cerca de 57 milhões de motoristas e usuários. O problema não foi só o vazamento, foi a tentativa de esconder o vazamento. Às vezes, o segundo erro, o de esconder, ele é muito pior do que o primeiro. Em São José, 2013, a Adobe expõe cerca de 153 milhões de usuários. Em Sunnyvale, isso aqui é outra coisa que é bem legal de falar, revelado depois sobre incidentes de 2013 e 2014. Ai, meu Deus, 3 bilhões de dados de usuários do Yahoo vazados. Alguém ainda tem Yahoo?
Alguém ainda tem Yahoo? Fermiana, levanta a mão. Ela tem Yahoo. Não é à toa que o Yahoo faliu, né? 3 milhões de dados vazados. Em Seattle, 2021, 47 milhões de dados. Toronto, 2023 e Ontário, 3,4 milhões. Estou passando rápido aqui. Montreal, 2019, 15 milhões. O caso de Jardins, mais 2,9 milhões. O Panama Papers, cara, em 2016, na cidade do Panamá, conhecidíssimo, 11,5 milhões de documentos. Em São José, na Costa Rica, teve um vazamento que ninguém sabe como foi, mas o país ficou parado 10 dias. Tá? Voltamos para o Brasil. Jaboatão dos Guararapes, para não ficar falando só em capital. A prefeitura informa que um ataque hacker suspendeu os portais do CAD Único e de muitas consultas. Em Salvador, a Câmara Municipal foi atacada. Em Belo Horizonte, a Câmara também foi atacada. Legislativo também sofre perigo. Ainda em Belo Horizonte, a CR e CMG comunica acesso não autorizado com características de hashware e indisponibilidade temporária. Uma das maiores empresas, Lucilene, de contabilidade, também tem sua vulnerabilidade contábil registrada. No Rio de Janeiro, em 2026, esse aqui é o registro, acabou de ter um ataque frustrado, um ataque que ia parar o governo do Rio de Janeiro. E o Gava, que é um cara que conhece o submundo, sabe desse ataque, mas eu não vou falar porque ele ainda não é público. Em Santo André, 2 de outubro de 2021, a CVC comunica o ataque externo que interrompe os sistemas das suas viagens. E em São Paulo, 14 de outubro de 21, a Porto Seguro, seguradora, também informa o ataque. E vamos terminar, então, aqui em Porto Alegre. Em 19 de agosto de 2021, as lojas Renner sofrem ataque cibernético que derruba parte da operação, site e aplicativo. A companhia diz não ter tido identificado evidências de vazamentos de dados pessoais. E é assim que chegamos ao fim. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas como devem estar gravando, eu não vou comentar nada. No sul do Brasil, depois de cruzar continentes, sistemas eleitorais, hospitais, bancos, parlamentos, companhias aéreas, operadoras, varejistas e governos. Como no fim de uma boa ficção científica, o retorno não nos devolve ao ponto de partida, ele nos devolve transtornados. O Mário citou Mário Quintana, é um pouco isso, né? Porque, ao fim dessa volta ao mundo, uma coisa fica clara. Dados não são apenas ativos, são traços de vida. São cidadania em forma de cadastro, são memória, consumo, voto, saúde, patrimônio, deslocamento, comportamento, identidade. E agora, antes de encerrar e antes que me chutem do palco, eu quero comentar para vocês que nesta pequena viagem aqui, pode ir para a última lâmina, por favor, a gente falou em 6 bilhões 865 milhões e 100 mil vazamentos. Claro que não são cidadãos, porque muitas vezes eles são duplicados. E aqui a gente falou de um prejuízo que a gente conseguiu contabilizar de 3,5 bilhões de dólares. Só que, e é óbvio que deve ser muito mais. Terminando mesmo agora. Manuel Castells, para quem é mais velho vai lembrar, nos mostrou que esse mundo se reorganizou em redes. E hoje são essas redes que sustentam a nossa vida contemporânea. Só que elas também revelam nossas fragilidades. O Harari, que eu já vi que muita gente fez assim, ele nos alertou que os dados se tornaram a nova forma de poder. Mas o que vemos aqui é ainda mais inquietante. Nem sempre este poder está sob controle. Pierre Levy acreditou que a tecnologia ampliaria a inteligência coletiva, e de fato ampliou. Mas também ampliou a exposição, a vulnerabilidade e o risco. Bauman descreveu uma modernidade líquida, lembra? Modernidade líquida, amor líquido. E hoje, até os nossos dados escorrem, vazam, escapam pelas mãos, deixando para trás uma sensação permanente de insegurança. E, por fim, um dos meus autores preferidos, Edgar Morin, nos ensina que tudo isso é complexo, interdependente, sistêmico. O mundo, né? E que cada falha não é um ponto isolado, mas parte de um efeito em cadeia. Para terminar, nós vivemos num mundo que se expande em velocidade digital, mas que também se rompe por esta mesma velocidade digital. A nossa volta ao mundo, aqui em 80 vazamentos de dados, não é apenas um inventário de falhas, mas ela é um mapa
atualizado do nosso tempo. Ele nos diz como a dureza dos números e com a lucidez da experiência, que a fronteira mais sensível da vida contemporânea, ela não é só geográfica. Ela é informacional, ela é digital, mas ela é, sobretudo, humana. Muito obrigado, gente.